Capítulo 205. O osso da perna direita do furacão insano sedento de sangue. Isso é difícil de dizer. Tan-san respondeu com um sorriso torto. Esse é o meu primeiro encontro com uma forma de vida como esses lobotérios. Deixa para lá. Esse osso espiritual pertence a nós agora. Se eu estiver correto, a força dos 3 lobotérios cianos devia ser quase a mesma. Mas por possuir esse osso espiritual, esse aqui se tornou mais forte que os outros 2. Mubai. Esse osso espiritual deve ficar para você. Entre nós 7 demônios, você é o único que ainda não tem um osso espiritual. Dai Mubai ficou surpreso. Mas tem a Xiao também. Os olhos de Tan-san escureceram. A Xiao não precisa de um osso espiritual nesse momento. Chefe, você não precisa fazer cerimônia. Você é nosso irmão mais velho e esteve cuidando de nós por todo esse tempo. Agora que todos nós já temos um osso espiritual, você também devia pegar um para você. Se você se tornar mais forte, nossa viagem para a Ilha do Deus do Mar será um pouco mais segura. Se eu não estiver errado, há 2 opções de habilidades que esse osso espiritual pode oferecer. A primeira é aquela técnica ilusória que enfraquece ataques físicos. A segunda é aquela habilidade de sede de sangue que ele usou no final. Ambas serão bem úteis para você. Além disso, esse osso espiritual vai aumentar bastante a sua velocidade e o seu físico. Daemubai recebeu o osso espiritual ciano. Ele não era uma pessoa emotiva. Sem hesitação, ele pressionou a aura do osso espiritual em sua perna direita e se sentou com as pernas cruzadas, absorvendo as habilidades dele. Cerca de 2 horas depois, Daemubai saiu do seu estado meditativo. Agora, os ferimentos de Maonjun já haviam se fechado, tirando em seu braço esquerdo. Tan-san estava se sentindo um pouco fraco, mas andar já não era problema para ele. Como foi, chefe? Maonjun perguntou curioso. O semblante de Daemubai obviamente havia melhorado bastante. De início, ele estava deprimido por causa da morte dos aldeões e apesar do conselho de Tan-san, ele não havia conseguido superar isso. Mas após absorver o osso espiritual, seu humor melhorou bastante. Apesar de a morte dos aldeões ainda pesar em sua consciência, ele pelo menos parecia estar melhor. O pequeno San estava certo. Esse osso espiritual me deu a habilidade de sede de sangue e ela é bem assustadora. O nome do osso é perna direita do furacão insano sedento de sangue. Eu sinto como se o meu corpo estivesse muito mais leve. A habilidade sede de sangue me permite entrar em um estado de frenesi, aumentando meu ataque, defesa e velocidade em 100%. Mas me impede de usar habilidades espirituais enquanto isso. Entretanto, eu não tenho certeza se consigo manter minha consciência nesse estado. Então é melhor não usar esse osso espiritual por enquanto. Tan-san disse depois de pensar um pouco. Ele pode causar consequências indesejadas caso você perca a razão enquanto usa. Espere até você conseguir um osso espiritual do crânio. Ele vai melhorar a sua capacidade mental e talvez então você consiga controlar a sede de sangue. Quando o assunto era espíritos, Tan-san, que era o discípulo do grande mestre, naturalmente era o mais experiente entre eles. Assentindo para ele com a cabeça, Daemubai se virou para olhar para os cadáveres ao redor e disse: Vamos reunir os corpos. Já é hora de voltarmos. Senão os outros vão começar a ficar ansiosos.
Os corpos mortos dos lobotérios e dos aldeões foram reunidos separadamente. Eu sinto muito por não ter sido capaz de resgatar todos vocês. Mas nós vingamos as suas mortes. Por favor, descansem em paz. Tan-san disse com um suspiro suave. Sem dizer uma palavra. Os três se curvaram diante dos aldeões que tiveram uma morte terrível. Depois de saírem, as chamas de Fênix se ergueram sobre a floresta. Sob o controle de Ma-On-jun, o fogo queimou todos os corpos reunidos, enquanto deixavam a área coberta de sangue. Seu humor gradualmente melhorou. Apesar de não conseguirem resgatar aqueles aldeões, aniquilar aqueles lobotérios foi o mesmo que salvar as vidas de ainda mais plebeus. Seguindo as direções mentais de Tan-san, o trio rapidamente voltou para onde o resto do grupo estava esperando por eles. Com um aceno da mão direita, Tan-san recolheu o véu cósmico do mar vasto. Os outros já estavam ansiosos por causa da demora. Assim que o viu, Juzukin se jogou nos braços de Daimubai. Apesar de não dizer uma palavra, a preocupação em seus olhos não podia ser ocultada. Acariciando a cabeça de Juzukin, Daimubai disse: Está tudo bem. Eu estou bem. O sangue em nós pertence aos nossos inimigos. Só o gordo se machucou um pouco. Nós tivemos bastante sorte. Conseguimos até obter um osso espiritual. Com isso, ele explicou brevemente o que aconteceu. Depois de ouvir sobre a crueldade dos lobotérios, todos ficaram furiosos. Bai Shenxi assentiu concordando, já que ela também havia testemunhado a miséria dos aldeões. Xiao Wu já estava escondida atrás de Ning Hongron e apesar de seu olhar continuar vazio, sua expressão era de horror. De repente, Tang San se lembrou das ocasiões anteriores em que Xiao Wu se recusou a se aproximar. Sempre depois de ele ter matado outras pessoas. Suspirando internamente, ele disse: Oscar, a água que nós trouxemos está com você. Você pode pegar um pouco para nós. Nós precisamos nos lavar. Dentro da floresta, eles precisaram de mais de 10 cantis para conseguir limpar todas as manchas de sangue em seus corpos. Depois de colocarem roupas limpas, eles voltaram para junto do resto do grupo. Ma-On-jun estava bem pálido. A perda substancial de sangue estava mostrando seus efeitos. Mesmo com as salsichas de recuperação do Oscar, ainda levaria algum tempo para repor essa perda enorme. Vendo os passos vacilantes do gordo, Bai Shenxian se apressou para suportá-lo. O braço esquerdo dele caiu mole ao seu lado enquanto ele subia na carruagem meio tonto. Depois de Tang San e Daimubai subirem na carruagem, Tang San explicou a condição de Xiao Wu e trocou de lugar para que ela pudesse se sentar ao lado de Ning Hongron enquanto ele, Daimubai e Ma-On-jun foram se sentar do lado de fora. Apesar disso, Tang San ainda conseguia sentir que Xiao Wu estava tremendo. Obviamente afetada pela intenção assassina emanada por eles. Se Tang San fosse o único problema, ele teria preferido seguir a certa distância da carruagem. Mas os ferimentos do gordo não eram leves. Como ele poderia fazer seu irmão andar só para aumentar o conforto de sua amada? Sentindo certa agitação, Tang San de repente pensou em uma solução. Com uma explosão de luz azul, o véu cósmico do mar vasto mais uma vez fez uma aparição. A luz azul avançou e envolveu Xiao Wu, Ning Hongron e Oscar. No mesmo instante, os três desapareceram de dentro da carruagem. Usando o véu cósmico, eles conseguiam se separar com facilidade. De fato,
Dentro do véu cósmico, Xiao Wu começou a se acalmar. Se apoiando em Mindhongron, ela voltou a dormir. Bai Shenxin ergueu as mangas do gordo com cuidado e não pôde evitar prender a respiração. A princípio ela quis gritar, mas de alguma forma conseguiu se segurar. Entretanto, ela ainda foi incapaz de ocultar o medo em seus olhos, que ficaram vermelhos enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. No braço esquerdo de Ma Hongjun havia uma ferida aberta com 12 centímetros de comprimento e que chegava até o osso. Ela já havia sido tratada por Tan San, extinguindo o sangramento. Caso contrário, ele já teria desmaiado há bastante tempo. Bai Shenxi estava prestes a ajudá-lo a enfaixar o ferimento quando Tan San a impediu, dizendo: "Você não deve enfaixá-la. A ferida é muito grande e dessa forma você vai dificultar a regeneração. Primeiro você precisa costurar a ferida." Xiang Xian. Agora eu estou enfraquecido e as minhas mãos não estão firmes. Você pode fazer isso? Bai Shenxi olhou para Tan San antes de assentir afirmativamente. Eu posso. Tan San abriu um sorriso confortador. Quanto mais tempo eles passavam juntos, mais Bai Shenxi mostrava o seu lado bom. Apesar de ainda ser um pouco arrogante, na verdade ela era bem gentil. Após reconhecer os 7 demônios da Shurek, tirando Ma Hongjun, ela tratava todos os outros com bastante respeito. Agora, ela também estava demonstrando sua coragem. Pegando uma linha e uma agulha que Tan San lhe entregou, ela respirou fundo e puxou o braço esquerdo de Ma Hongjun para o seu colo, encarando Daimon Bai do outro lado. Ela disse: "Irmão Dai, você pode me ajudar a segurá-lo. Eu tenho medo de que ele se mova demais por causa da dor." Assentindo com a cabeça, Daimon Bai ergueu uma mão e pressionou o ombro de Ma Hongjun para baixo. Bai Shenxian fechou os olhos e respirou fundo mais uma vez antes de abri-los de novo, com um olhar determinado, colocando o braço gordo dele embaixo de sua axila esquerda e prendendo sua mão entre os joelhos, ela o imobilizando completamente. Tan San assentiu para Daimon Bai, que exerceu um pouco de força no braço direito, liberando seu poder espiritual e firmando o corpo do gordo no lugar. Bai Shenxian mais uma vez respirou fundo, segurando o ferimento com a mão esquerda e começando a suturar com a agulha usando a mão direita. Com a primeira agulhada, o corpo do gordo começou a tremer com violência. Apesar de estar inconsciente no momento por causa da perda de sangue, seu corpo começou a convulsionar involuntariamente. Sob a força de Daimon Bai, ele não conseguiu se mover muito. Mas Daimon Bai não estava segurando seu corpo inteiro. Seu braço ferido ainda estava sendo pressionado por Bai Shenxian. A força de Bai Shenxin empalidecia diante de Daimon Bai e nem podia se comparar com a de Ma Hongjun. Apesar de seu braço esquerdo estar ferido, com tanta dor ele não conseguiu evitar se mover. Cerrando os dentes, Bai Shenxian prensou a palma do gordo com os joelhos e envolveu o braço dele com os seus, trabalhando com a agulha. Ela rapidamente suturou o ferimento. Sua técnica era extraordinária e o espaço entre cada ponto era quase o mesmo. Logo a ferida aberta pelo lobotério ciano foi fechado. Com um suave som de pop, uma nuvem de fumaça verde se ergueu dos joelhos de Bai Shenxian. Apesar de Ma Hongjun estar semiconsciente, a dor intensa fez subconscientemente liberar suas chamas. Tan San ficou chocado. Apesar de seu corpo estar fatigado, ele ainda tinha poder mental. Gordo, recolha o seu poder. Tan San rosnou com pressa.
A voz foi transmitida para os ouvidos de Ma Onjun e o poder mental o fez tremer. Só então as chamas em sua mão desapareceram. Apesar de estar com as sobrancelhas franzidas e suor escorrendo em seu rosto, as mãos de Bai Shenxian continuaram estáveis e sua costura não parou em momento algum. Isso ganhou a admiração do grupo. Ainda pressionando o braço do gordo com firmeza, ela não olhou nem uma vez para seu joelho que estava cedo segurando pelo gordo. Quer fosse Daimubai, Tan-san, Juzukin ou Lin de Hongbron e Oscar que estavam envolvidos pelo véu cósmico do mar vasto. Seus olhares para Bai Shenxian ganharam um sentimento especial. Todos sabiam que Tan-san permitiu que Bai Shenxian os acompanhasse dessa vez para criar uma oportunidade para o gordo. Assim, ninguém fez objeção. Entretanto, considerando há quanto tempo os 7 demônios da Shurek se conheciam, apesar não ostracizá-la, a entrada repentina de uma estranha não significa que ela havia ganhado o reconhecimento deles. Tendo visto como Bai Shenxian costurou o ferimento de Ma Onjun, a forma como eles olhavam para ela havia mudado um pouco agora. Demonstrando calma, perseverança e sofrendo por seus companheiros, as ações de Bai Shenxian ganharam a aprovação dos demônios da Shurek. Daimubai foi quem teve a maior reação, com seus olhos cruéis revelando sua total aprovação. Percebendo o que estava acontecendo, Tan-san não conseguiu conter um sorriso. Não era como se ele não quisesse ajudar Bai Shenxian a controlar Ma Onjun, mas ele decidiu não fazer isso, sendo a mente e a alma do time. Não era só durante as batalhas que ele precisava liderá-los. Por fim, Bai Shenxian completou a sutura. O ferimento aberto no braço esquerdo de Ma Onjun estava completamente fechado, como tinha a constituição de um mestre dos espíritos. Para terminar de se recuperar, agora ele só precisava descansar. Bai Shenxian respirou fundo. Então soltou a mão de Ma Onjun presa entre seus joelhos. Suas coxas já estavam queimadas e seu vestido estava com 2 buracos. Entretanto, ela tinha um leve sorriso no rosto. Com a ajuda de Daimubai, os dois carregaram o gordo até um canto da carruagem e o deixaram dormindo ali sem perturbações. Só então ela sentiu a fraqueza em seu corpo e seus membros começaram a tremer sem parar. Tan-san pegou 2 recipientes de vidro pequenos da desejosa bolsa dos 100 tesouros em silêncio e os passou para Bai Shenxian. Aplique o branco no ferimento dele e o vermelho nos seus joelhos. Ele vai resolver o problema do veneno de fogo. Aplique o conteúdo do vidro branco em volta da ferida para estimular a regeneração dos tecidos. Bai Shenxian entregou a agulha de volta para Tan-san e pegou os recipientes. Então aplicou o remédio em Ma Onjun e rasgou um pedaço de seu vestido para enfaixar o braço dele antes de cuidar das suas próprias queimaduras. Olhando para Tan-san, Daimubai apontou para Bai Shenxian e levantou o dedão. Tan-san abriu um pequeno sorriso em resposta. A carruagem continuou avançando. O gordo dormiu por meio-dia e só acordou quando já estava anoitecendo. Depois que o grupo já havia encontrado um lugar para descansar. Depois de comer algumas das salsichas de recuperação do Oscar, sua condição melhorou bastante. Xiangxian, por que você está andando desse jeito estranho? Ma Onjun perguntou curioso para Bai Shenxian. Agora ela já havia colocado outro vestido longo. Os outros demônios da Shurek estavam com pequenos sorrisos. Mas nenhum deles o ajudou a esclarecer essa dúvida. Bai Shenxian parou por um instante com o rosto corando, o que a fez parecer ainda mais bonita sob a luz das chamas. Abaixando a cabeça e a balançando de leve, ela não explicou mais nada. Ma Onjun sentiu que havia alguma coisa errada e não pôde evitar perguntar para Daimubai que não estava muito longe. Chefe Dai,
Por que você está sorrindo para mim desse jeito? O que aconteceu com a Xianxian? Daemubai bufou antes de dizer com ferocidade. Gordo estúpido. Eu não sei de onde essa sua sorte maldita vem. Mas dessa vez você realmente conseguiu uma coisa boa. Se você não cuidar bem da Xianxia no futuro, não me culpe por ser mal educado. Enquanto dizia isso, ele ameaçou Ma Onjun com seu punho. No mesmo instante o rosto de Bai Xinxian ficou ainda mais vermelho, dizendo em voz baixa: na verdade, não há nada entre nós. Daemubai riu deliberadamente. Isso mesmo. Não há nada entre vocês dois. Para começo de conversa, eu nunca disse algo do tipo. Eu, se sentindo constrangida. Bai Xinxian ficou sem saber o que dizer. De repente uma mão gelada segurou a sua. Sem ela perceber, Zhu Zuqin já havia chegado ao seu lado. Xianxian. Apenas ignore eles. De qualquer forma. Tirando o terceiro irmão. Não existe nada de bom nesses caras. Oscar deu um sorriso torto, dizendo: Zuqin. Isso foi ataque generalizado e grosseiro. Eu admito que o seu chefe Dai não tem nada de bom e que o gordo também não é grande coisa. Mas não me insulte desse jeito. Eu sou muito puro. Certo? Tão puro quanto uma pequena flor branca. Zhu Zuqin bufou friamente. Você puro? Por que você não recita o encantamento da sua primeira habilidade espiritual para Xianxian? Quando usava suas habilidades espirituais, Oscar recitava os encantamentos bem baixo, para que as pessoas em volta dele não conseguissem ouvi-los. Mas após ser exposto por Zhu Zuqin desse jeito, ele ficou sem saber o que dizer. Bai Xinxi ergueu a cabeça e olhou para a civeta infernal que era ainda mais bonita do que ela parada ao seu lado. Sem saber quando, ela começou a sentir um traço de cordialidade na forma como era tratada por eles. Essa era a primeira vez que ela sentia isso. Que havia se tornado parte dos demônios da Shurek. Apesar de ainda não querer nada entre ela e o gordo, essa sensação de pertencimento a fez se sentir bem confortável e até um pouco satisfeita. À medida que a noite avançou, o grupo se sentou em volta da fogueira. Como estavam envoltos pelo véu cósmico do mar vasto, nenhum deles precisava ficar acordado para vigiar o acampamento. A habilidade Céu Misterioso estava circulando gentilmente dentro do corpo de Tang San e passando por seus meridianos. Para se recuperar daquele estado de fraqueza, a cultivação era o melhor remédio. Entretanto, enquanto cultivava nesses últimos dias, Tang San percebeu um problema. Depois de obter o véu cósmico do mar vasto, ele percebeu que seu corpo havia passado por algumas mudanças. Essas mudanças ocorreram principalmente nos seus 4 ossos espirituais. Ele não costumava sentir muita coisa vinda deles. Mas toda vez que usava seu poder espiritual ou suas habilidades espirituais, essa sensação se tornava mais clara. Esses 4 ossos espirituais emanavam um calor repleto de energia. Tang San também conseguia sentir vagamente que eles haviam mudado um pouco. Mas apesar de testá-los, ele não conseguiu encontrar nada de diferente. Suas habilidades continuavam iguais. Nem mais fortes, nem mais fracas. Além disso, o calor que ele sentia era apenas confortável e não causava nenhuma dor.
Agora, depois de entrar no estado de cultivação, aquela sensação quente voltou. Dessa vez, talvez por estar enfraquecido, o calor vindo dos 4 ossos espirituais parecia muito mais intenso do que de costume. Os ossos espirituais em sua cabeça, braço direito, perna direita e costas ficaram cada vez mais quentes, fazendo seu corpo inteiro esquentar. Entretanto, o estranho era que a habilidade Céu Misterioso parecia não ser afetada por esse calor escaldante e estava auxiliando sua cultivação como sempre. O véu cósmico estava cercando todos eles sem fazer um único ruído. A única pena era que, nesse momento, do lado de fora do triângulo de luz que os tornava invisíveis, um vago espectro azul apareceu atrás dele. Esse espectro azul apareceu fora da área do véu cósmico, como se fosse um punhado de fumaça azul clara, com uma coloração bem fraca e sem emitir qualquer brilho. Nessa noite silenciosa, a menos que alguém olhasse com bastante atenção, seria difícil sequer perceber sua presença. Entretanto, se não fosse pela interferência do véu cósmico, seria possível perceber o brilho saindo da cabeça, do braço direito, da perna direita e das costas de Tang San era estranhamente similar ao desse espectro azul. Essa sensação de calor durou por um bom tempo antes de desaparecer. Mas assim que ela sumiu, Tang San conseguiu sentir um conforto indescritível em todo o seu corpo, melhorando bastante o seu estado de fraqueza. Também começou a parecer que sua habilidade Céu Misterioso estava fluindo de forma mais regular e ele conseguiu sentir vagamente que seu poder espiritual estava chegando perto do auge do 66º nível. Abrindo os olhos, ele viu que o céu já estava começando a ficar azul escuro à medida que o alvorecer se aproximava. Olhando à sua volta, ele percebeu que o resto do grupo ainda estava absorto em sua cultivação enquanto Xiao Wu dormia com tranquilidade no colo de Ning Hongron. O que diabos estava acontecendo com ele? Tang San olhou na direção do véu azul, com certeza absoluta de que as mudanças em seu corpo haviam sido causadas por ele. Entretanto, mesmo depois de seguir o grande mestre por tanto tempo, aprendendo tudo sobre espíritos, ele ainda não conseguia encontrar uma resposta para sua condição atual. Ossos espirituais emitindo calor. O que diabos estava acontecendo aqui? Tang San não fazia ideia. Pelo menos ele não havia conseguido pensar em nada até agora. Mas ele tinha bastante certeza de que esse véu cósmico do mar vasto havia se ligado a ele, desde que injetou seu poder espiritual nele. Ele era capaz de usar suas habilidades. Porém, depois de cada uso, o véu cósmico entrava em seu corpo, tornando impossível que ele restaurasse sua individualidade. Era como se ele tivesse se integrado ao seu corpo e espírito, se tornando uma parte dele. Mais do que isso, era como se o véu cósmico tivesse fundido a Tang San mais do que os ossos espirituais. Eles haviam se fundido apenas fisicamente a Tang San, enquanto essa coisa também havia se fundido a ele espiritualmente. Sempre que pensava sobre isso, ele tinha essa sensação estranha de que esse véu cósmico podia ter se tornado parte dele. De madrugada, depois de terminar sua rotina diária de treinamento do olho do demônio púrpuro, Tang San acordou todo mundo para o café da manhã antes de continuar em sua viagem. Viagens longas costumam ser bem cansativas, mas não são tanto assim para mestres dos espíritos.
Quando chegaram à fronteira ocidental do Império Seldou, Maonjun já estava completamente recuperado. Tang San pegou o mapa dentro da carruagem e todos se amontoaram em volta dele, apontando para um ponto no mapa. Tang San disse: "Nós estamos prestes a chegar a esse lugar. A cidade Mar Vasto. A única cidade costeira na ponta oeste do Império Seldou. Já que nós vamos para a Ilha do Deus do Mar, nós não temos escolha a não ser pegar um barco nessa cidade. Depois de partirmos, eu estimo que vai levar uns 10 dias para nós chegarmos à ilha." Ninghongron perguntou: "Então nós vamos mandar o Ningtian ficar nos esperando aqui na cidade ou vamos mandá-lo voltar primeiro?" Ningti era o discípulo da escola porcelana dos 7 tesouros que estava dirigindo a carruagem. Tang San respondeu: "Eu não tenho ideia de quanto tempo vamos gastar na Ilha do Deus do Mar. Então é melhor mandá-lo voltar primeiro. Quando voltarmos, nós podemos alugar uma carruagem de Mar Vasto ou apenas voltar andando." Mar Vasto era a maior cidade da província oeste do Império Seldou, além de também ser a maior cidade costeira de todo o continente. Essa cidade enorme havia sido construída à beira-mar. Ou, para ser mais preciso, nas montanhas à beira do mar, completamente inabaláveis pela subida e descida das ondas. Seus muros eram comparáveis aos da capital e antes de sequer chegar à cidade, já era possível sentir o gosto salgado no ar. Nesse momento eles já haviam chegado aos portos da cidade e descido da carruagem por causa da vistoria. Juzukin franziu as sobrancelhas e disse: "Que gosto é esse? É realmente estranho." Os guardas da cidade não tiveram escolha a não ser engolir a saliva que se formou em suas bocas ao verem as 4 beldades escoltadas por Tang San, Daimubai e Oscar que emanavam uma aura extraordinária. Um deles perguntou com educação: "Essa é a primeira vez de vocês aqui? Esse gosto que vocês estão sentindo é do sal do mar." Mar Vasto foi construído às margens do grande mar. Quando o vento sopra, o ar salgado também é soprado para cá. Nesse momento eles perceberam que a vistoria estava completa. A maior parte de suas bagagens estavam nas ferramentas espirituais e não havia muito para ser vistoriado. Depois de agradecer os guardas, eles não subiram de volta na carruagem e apenas entraram na cidade a pé, passando pelos muros da cidade. Eles entraram em Mar Vasto e o gosto salgado no ar se tornou ainda mais forte. Os demônios da Shurek perceberam que as pessoas ali eram bem diferentes das que eles haviam visto em outras cidades. Ali, a maioria deles eram baixos e tinham pele mais escura. Assim que entraram na cidade, eles chamaram a atenção da maioria dos cidadãos. Em especial porque as 4 damas junto com eles eram simplesmente muito bonitas. A expressão fria de Juzukin combinada com sua figura sensual, a aura elegante e a pele macia e branca como o jade de Ninghongron, a aparência gentil e agradável de Baixenxian que parecia tão pura quanto um lótus, e também as curvas suaves de Xiao Wu, com sua expressão vazia e a trança de escorpião pendendo na sua frente, apoiada no ombro de Tang San em silêncio enquanto ele abraçava sua cintura. Um belo rosto combinado com um corpo perfeito. Além sua expressão indefesa que resultou da perda de sua alma. Ela com certeza era número 1 das 4. Apesar de seus estilos serem diferentes, todas eram extremamente estonteantes. Mesmo se só uma delas estivesse ali, ela ainda seria capaz de chamar a atenção de todo mundo. Deixando de lado quanto as 4 estavam juntas,
Praticamente todas as pessoas viravam suas cabeças para olhá-las. Tang San abriu um sorriso amargo. Isso não vai funcionar. Zhu Qin, Hongron, Xiang Xian. Por que vocês não sobem na carruagem junto com a Xiao Wu? Ning Hongron disse enquanto ria. Haha. Deixe eles olharem o quanto quiserem. Qual é o problema? Tang San balançou a cabeça e disse. Nosso destino é a ilha do Deus do Mar. Não vamos criar complicações. Apesar de esse lugar ser bem remoto, ele com certeza não está livre da influência do rol dos espíritos. Nós ainda precisamos ser discretos e não deixar que muitas pessoas descubram os nossos planos. Em especial o rol dos espíritos. Depois de as 4 entrarem na carruagem, o resultado foi muito melhor. Apesar de Tang San, Daimobai e Oscar serem rapazes muito belos, como homens, eles atraíam muito menos atenção do que as meninas e a multidão os seguindo diminuiu bastante. Depois de uma rápida discussão, eles decidiram ficar na cidade por 2 dias. Em primeiro lugar, para se recuperar da fadiga causada pela viagem e para se arrumar. Em segundo lugar, para se preparar para a jornada pelo mar. Eles se acomodaram em uma hospedagem qualquer na cidade. Ning Tian a princípio estava se preparando para voltar. Mas Tang San disse para ele ficar descansando na cidade com eles por alguns dias também. Afinal, descansar era importante depois de uma viagem tão longa. Depois de reservarem os quartos, houve um pequeno episódio. Daimobai pediu para dividir o quarto com Juzukin e era óbvio que suas intenções não eram nada puras. Quanto à própria Juzukin, apesar de seu rosto ficar vermelho, ela também não recusou. Oscar também aproveitou a chance para tentar ficar no mesmo quarto que Ning Hongron, só para acabar sendo chutado por uma Ning Hongron corada. O motivo era que ela queria dividir o quarto com Xiao Wu. Depois disso, outro problema surgiu. Daimobai iria dividir o quarto com Juzukin. Xiao Wu e Ning Hongron ficariam em outro quarto e Tang San e Oscar também não viam problema em dormir no mesmo quarto. Mas então restavam apenas Ma Onjun e Bai Shenxian. Com esse arranjo, os dois teriam que dividir o último quarto. Além de Bai Shenxian discordar, o próprio gordo também pareceu não concordar com a ideia. Durante a viagem, à medida que melhorava, ele descobriu quem foi que ajudou a suturar seu braço e também que havia queimado os joelhos dessa pessoa. Afinal, Daimobai descreveu esse incidente em vívidos detalhes para ele. Desde então, a atitude de Ma Onjun para com Bai Shenxian mudou completamente. De início, ele a cortejava sem qualquer tipo de vergonha. Mas seu entusiasmo com ela aos poucos foi diminuído junto com a esperança em seu coração. Mas depois de descobrir que foi ela quem ajudou a cuidar de seu ferimento, foi como se algo tivesse sido despertado dentro dele. Se ele continuasse a cortejá-la como Daimobai e ainda falhasse em se casar com ela nessa vida, então teria vivido essa vida em vão. Assim, depois de se melhorar, ele não apenas recuperou seu entusiasmo anterior, como pareceu se tornar ainda mais atrevido. Mesmo que Bai Shenxian o chamasse de gordo ou pervertido, ele continuava agindo como se não tivesse ouvido nada disso. Como se fosse uma mosca gigante. Ele passava o dia inteiro circulando em volta dela. Ele havia decidido que não importava o que. Durante essa viagem para a ilha do Deus do Mar, ele a tornaria sua esposa.
Ah, esqueça. Como eu sou um rapaz justo e honesto. Xiang Xian. Por mim nós podemos seguir com esse arranjo. Você só vai precisar aguentar um pouco e logo tudo isso estará acabado. Já que eu sou tão tolerante. Vamos apenas dividir um quarto de uma vez. Se alguém que não o conhecesse visse esse suspiro lamentoso de Ma Onjun, essa pessoa talvez pensasse que ele estivesse enfrentando uma grande injustiça. Mas quem dos demônios da Shurek não sabia o que ele realmente estava pensando? Bai Xinxin estava com uma expressão bem fofa, encarando Ma Onjun com os olhos arregalados como duas almôndegas. Você! Você! A sua raiva era tão grande que ela nem mesmo sabia o que dizer. Oscar naturalmente não perdeu a oportunidade e no mesmo instante se apressou em se aproximar de Bai Xinxian, dizendo: Eu vou dizer isso para você. Eu já conheci muitas pessoas sem vergonha. Mas nenhuma é tão sem vergonha quanto você. Gordo. Certo? Bai Xinxian assentiu com a cabeça, dizendo com ódio: Isso mesmo. Ma Onjun continuou sua atuação, dizendo como se fosse virtuoso: Como assim sem vergonha? Eu não sou um jovem rapaz justo e honesto? Afinal, eu tenho pelo menos 200 din de gordura comigo por perto. Você com certeza se sentirá segura. Imagine se você tivesse que contratar um guarda-costas tão incrível quanto eu. O quanto isso te custaria? Além disso, eu estou livre. Então não se preocupe. Mesmo se você me assediar durante a noite, eu vou aguentar. Não é minha culpa que a nossa relação é tão boa. Então não se preocupe e me assedie o quanto você quiser durante a noite. Vendo o sorriso pervertido do gordo, o grupo caiu na risada no mesmo instante. Bai Xinxin encarou o gordo furiosa. Mas então, de repente sua raiva desapareceu e, para a surpresa do grupo, ela abriu um sorriso doce e andou até Ma Onjun. O próprio Ma Onjun também ficou surpreso, vendo a raiva do amor de sua vida de repente desaparecer e ser substituída por uma expressão tão bela direcionada a ele. Ele nunca havia visto Bai Xinxian sorrir para ele desse jeito. Não conseguindo mais aguentar, ele recuou, dizendo: Vou você. O que tem de errado com você? Bai Xinxian aumentou um pouco o sorriso, a fazendo parece ainda mais bonita. Por que você está recuando? Eu sou tão assustadora assim? Você não disse que queria dormir comigo? Você está com medo agora? O gordo piscou algumas vezes antes de rapidamente ajeitar a postura, dizendo: Quem está com medo? Xiang Xian. Vamos ir para o nosso quarto. O que ele não esperava era que Bai Xinxian fosse realmente concordar com a cabeça e dizer: Então vamos. Dessa vez, todos os demônios da Shurek ficaram surpresos. Mesmo se eles não tivessem acompanhado a relação entre Bai Xinxian e o gordo desde o início, eles ainda não esperariam que as coisas fossem avançar tão rápido assim. Ma Onjun engoliu sua saliva. Apesar de a perspectiva de dormir no mesmo quarto que Bai Xinxian ser tentadora, por algum motivo, vê-la sorrir daquele jeito fez um calafrio percorrer suas costas. Ma Onjun perguntou curioso: Xiang Xian, você realmente vai dormir comigo?